Estão conseguindo visualizar minha tela, gente? Ainda não, professora. Não? Hoje é o teste de paciência para ver se eu não entro na estatística do infarto e do AVC. E agora? Agora sim. Ufa! Desculpem, gente, mas meu Deus, que baile, hein, hoje? Quase um foxtrot. Então, ó, vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre reabilitação cardiovascular, tá? Então, fiz um slide lindo, coloquei até um coração bonitinho. Esse povo chato. Então, dentro da reabilitação cardiovascular, a gente entende, até por uma definição, inclusive de Organização Mundial de Saúde, é que tudo aquilo que a gente faça para assegurar que as pessoas que tenham qualquer problema cardíaco ou vascular consigam ter condição física para fazer as coisas dentro de uma normalidade, tá? Para que elas possam, inclusive, trabalhar, conviver, ter momentos de lazer, mesmo portando uma doença cardíaca grave, isso faz parte de um programa de reabilitação cardiovascular, tá? Então, tudo aquilo que a gente faça para o nosso paciente, para que ele recupere a função física, principalmente, mas também uma questão da função psicológica e também a questão de socialização com as pessoas e com os meios, aí sim eu estou realmente fazendo um programa de reabilitação. Inseri-lo novamente dentro das funções laborais e sociais que esse indivíduo tinha antes da doença cardiovascular, tá bem? A grande maioria dos estudos mostram para gente o quê? Que a participação em programas de reabilitação cardíaca, elas reduzem os eventos cardíacos, tá? Elas vão reduzir uma recidiva, ter novamente o mesmo problema, ok? Então, 25% de redução das taxas de evento cardiovascular para cada aumento de equivalente metabólico que a gente tem durante o exercício, tá? Então, uma das coisas que a gente precisa entender, porque muitos artigos, quando vocês forem buscar, quando vocês forem fazer leitura e pesquisar, vão dizer para vocês, nessa fase de reabilitação cardíaca é indicado que a gente utilize atividades de até 4 METs, de até 5 METs, de até 7 METs. E aí você fala assim, que crenca que é essa? Que coisa que é essa? MET é um equivalente metabólico, é uma taxa de gasto energético, de gasto metabólico, tá? Então, ele indica para mim o quanto esse paciente gasta de energia dentro daquela atividade que ele está fazendo, tá? Então, um MET, ele pode ser considerado como uma medida de intensidade de esforço. Quanto mais METs uma atividade me exige, maior o gasto de energia que ela causa, portanto, maior o esforço que eu tenho que fazer, tá? Só por uma questão de que vocês precisam entender o quanto equivale um MET equivale a um consumo de oxigênio de 3,5 ml para cada quilo de peso por minuto, tá? Então, é tabelado através de gasto de energia. Todo exercício que gaste mais energia, então quer dizer que um cardíaco, ele nunca mais vai poder fazer um exercício de alta intensidade com grande gasto energético? Isso não é verdade. Eu até posso aumentar a intensidade de energia, de gasto energético para ele, de intensidade de exercício? Posso. Mas isso tem que ser feito de acordo com a fase de reabilitação que esse indivíduo se encontra. Então, nós, como fisioterapeutas, precisamos pensar o quê? Eu preciso
conseguir evoluir com esse paciente, fazer com que ele chegue a gastos energéticos maiores, portanto, a atividades que exijam mais esforço físico, porém, eu tenho que respeitar dentro da clínica que esse paciente me apresenta e do limite de tempo, por exemplo, que ele teve um infarto ou que ele fez uma cirurgia cardíaca. Então, eu vou precisar saber respeitar esses limites, não é que eles não podem ser feitos, tá? Então, para a gente entender, ó, um indivíduo com 50 quilos, em repouso, ele gasta aproximadamente 175 ml de oxigênio por minuto. Lembra? Porque o gasto energético é 3,5 ml para cada quilo de peso por minuto, tá? Então, quando a gente calcula isso, ó, para o indivíduo de 50 quilos, ele gasta aproximadamente 175 ml de oxigênio em um minuto. Isso é a equivalência de 1 match, ok? Através da equivalência de 1 match. Então, eu multipliquei 3,5, ok? Cada 1 litro de oxigênio que eu consumo, que eu faço o consumo de energia em 1 minuto, eu gasto em calorias aproximadamente 5 calorias, tá? Ou seja, em gasto calórico, ó, se a cada litro por minuto eu gasto 4,8, se eu estou usando 175 ml, ou seja, 0,175 litros, quanto que eu gasto em 1 minuto? Então, esse indivíduo está gastando, ó, 50, quase 50 calorias e meia em 1 hora, ok? Isso fazendo o quê? Nada. Sentado, descansando. Ok? Esse gasto energético vai aumentar de acordo com o esforço, certo? Então, ó, se o indivíduo começa a pedalar a 4 matches, então ele gasta 4 vezes mais do que o metabolismo dele de repouso. Se em repouso ele gastava 175, a 4 matches ele vai gastar 700 ml. Ai, mas que droga, por que que eu tenho que saber isso? Que eu odeio matemática, eu vim fazer fisioterapia porque eu tava fugindo dela. Se ferraram, nem adianta. Eu tenho que entender de onde vem. Ah, eu preciso fazer essa conta toda hora? Não, o que eu quero com ele não é que ele faça nenhuma taxa de gasto calórico, mas eu preciso entender por que que o meu exercício não pode ser tão intenso ou precisa ser mais intenso. Quando eu falo em consumo de oxigênio, quem é que está trabalhando para captar esse oxigênio? Ai, meu Deus, é aula de cardiopulmonar. Quem está trabalhando que eu estou tendo um ataque? O sistema cardiopulmonar. O sistema cardiopulmonar. Então, quem está trabalhando? Coração, pulmão. Coração vai captar o oxigênio. Pulmão vai captar o oxigênio, a doida. Pulmão vai captar esse oxigênio, o coração vai distribuir através dos batimentos cardíacos. Vai fazer a distribuição sanguínea que vai levar esse oxigênio para os músculos e para todos os órgãos, correto? É isso que eu tenho que entender. Por que que eu tenho que limitar, muitas vezes, o gasto em matches para o meu paciente cardíaco, cardiopata? Porque toda vez que eu aumento esse gasto, eu estou exigindo de quem? Do sistema cardiorrespiratório. Ele é Do paciente sistema cardíaco, você pode cardiorrespiratório. sobrecarregar. Se ele é um cardiopata, se ele tem um problema cardíaco, eu tenho que entender o quê? O sistema dele já tem um problema. Eu não posso impor uma carga de trabalho maior do que esse coração aguente fazer. Por isso, eu tenho que limitar algumas atividades, principalmente no início de um evento cardíaco. Eu não vou colocar um cara que acabou de infartar. Vamos lá agora, spinning, vamos pedalar, 50 matches. Não. O coração dele acabou de dizer assim, tô aguentando não. E aí você vai colocar ele para fazer um exercício que exija justamente do sistema cardíaco. Porque quando eu falo nesse gasto aqui, ó,
Traduzindo em oxigenação, eu vou ter os dois sistemas sendo sobrecarregados, pulmonar, mas também o cardíaco. Porque o meu pulmão terá que trabalhar mais para captar oxigênio, mas o meu coração vai ter que trabalhar para distribuir. Certo? Então, toda vez que a gente usa vocês precisam entender isso. Ah, eu preciso entender como faz o cálculo de METs? Não, claro que todo o conhecimento que a gente tem a mais nos diferencia, né? Conhecer é poder. Então, se a gente conhece, a gente tem uma diferença para os demais que não conhecem. Ponto. Eu sei mais, eu consigo, em determinado momento, utilizar esse meu conhecimento a meu favor, tá? Porém, eu preciso saber fazer a conta? Não, mas eu preciso entender a associação. Toda vez que eu tenho uma elevação de consumo de METs, eu estou exigindo mais do meu sistema cardíaco justamente por isso. Esse MET sinaliza para mim o quê? O que eu estou consumindo de oxigênio. Se eu estou gastando mais energia, eu estou precisando de mais oxigênio, o meu coração terá que trabalhar mais para distribuir esse oxigênio a mais que é necessário, ok? Isso ficou claro? Sim. Sim. Perfeito, então. Então, ó, o gasto calórico ele vai ser traduzido a quantidade de METs que uma atividade utiliza, tá? E a gente já tem tabelas prontas para cada atividade, tá? Quanto que gasta caminhar, quanto que gasta pedalar, a gente já tem essas atividades mais ou menos em tabelas que a gente consegue visualizar facilmente, inclusive pesquisando no Google, tá? Então, o que a gente vai ter de gasto calórico, então? O MET da atividade que eu estou realizando, vezes a quantidade de peso que eu tenho e o tempo que eu estou fazendo aquela atividade. Então, se o nosso paciente de 50 quilos pedalar a 4 METs por 1 hora, ele vai gastar exatamente isso, ó, 4 METs de gasto, vezes o peso dele, vezes a carga horária. 200 calorias, tá? Pra gente, não é a quantidade de calorias que interessa. Pra gente, é a quantidade de quê? De esforço cardíaco que tá me interessando aqui. Se eu tô gastando mais calorias, com certeza, eu tô consumindo, é porque eu tô consumindo mais oxigênio. E se eu estou consumindo mais oxigênio, o meu coração está trabalhando mais para entregar esse oxigênio a quem precisa, ok? Então, o fato aqui é que toda vez que eu vejo isso aqui, eu enxergo um coração trabalhando mais ou menos, de acordo com a quantidade de METs que eu utilizo naquela atividade, ok? Entendido isso, a gente tem que entender o quê? Quem que pode ou deve ser colocado dentro de um programa de reabilitação cardiovascular, inclusive como medida preventiva. Prevenção o quê? Ó, prevenção secundária. O problema já existe. Eu estou tentando evitar complicações, ok? Todos aqueles que tiveram um evento cardíaco, pelo menos um evento cardíaco no último ano, tá? Um infarto ou uma síndrome coronariana aguda, tá? Que é a angina, né? Seguida de dor no peito e que provavelmente é por conta de obstrução de coronárias, tá? Indivíduos que passaram por processo de revascularização ou angioplastia. Indivíduos que trocam válvula cardíaca ou fizeram qualquer tipo de cirurgia para reparação de válvula. Indivíduos transplantados. Insuficientes cardíacos. Indivíduos com doença vascular periférica. Com doenças coronárias, mesmo que sem sintomas. E aqueles indivíduos que têm alto risco para doença cardiovascular. Ok? Então, todos esses indivíduos podem ser colocados em um programa de reabilitação cardiovascular. Tá? E isso está dentro das diretrizes sul-americanas, tá? De prevenção e reabilitação cardíaca. Não fui eu que inventei, tá, gente? Pelo amor de Deus. Objetivos que nós temos dentro da reabilitação cardiovascular. Prevenção, educar para hábitos saudáveis, reduzir incapacidades e melhorar a qualidade de vida.
A reabilitação cardíaca, ela trabalha de maneira ampla, tá? Eu não posso pensar em um único objetivo, porque isso não existe. A gente vai pensar no quê? Sempre é o que eu digo a vocês. Uma avaliação minuciosa e bem feita, e aí eu traço dentro dos objetivos gerais da reabilitação cardíaca onde o meu paciente se encaixa. Em que etapa ele deve ser colocado e como eu devo trabalhar com esse problema que ele apresentou. Tá? Geralmente, a gente tem um risco maior de acordo com algumas orientações que nós temos de problemas cardíacos, tá? Então, essas orientações de risco, elas vão depender, muitas vezes, de exames que são solicitados pelo médico, tá? E que são contemplados por nós depois, durante a reabilitação, o processo de reabilitação. Então, eu tenho que saber quais são os indivíduos que têm um risco menor, que têm menor risco para um segundo evento, tá? Cardíaco, por exemplo, ou para ter uma complicação cardíaca. São baixos riscos que nós consideramos. Aqueles em que o coração tem uma fração de ejeção maior do que 50%, que não apresentam arritmias, nem em repouso, nem ao exercício, que mesmo que tiveram revascularização, não tiveram complicação, aqueles que não têm insuficiência cardíaca associada e nem sinais de isquemia cardíaca, aqueles que são assintomáticos ou que não têm a famosa angina, que é a dor no peito, e aqueles que têm uma capacidade funcional igual ou maior que 7 metros. Ok? Então, esses são pacientes cardíacos de baixo risco para reabilitação. Então, estou com esse paciente no meu programa de reabilitação, certo? Eu preciso ficar extremamente tensa e preocupada que ele vá ter um evento cardíaco, por exemplo, lá no meio da minha clínica? Eu tenho que estar sempre preocupada. Lógico, estou trabalhando com cardiopata. Mas ele tem baixo risco. Então, a possibilidade, e isso não somos nós que dizemos, são os estudos que dizem, tá? Apontam que eles têm baixo risco de ter um novo colapso cardíaco no meio da minha reabilitação, ok? Durante o meu exercício. Conforme essa fração de ejeção vai reduzindo, ó, e os níveis de angina, de dor no peito, são maiores durante os exercícios que exigem um pouquinho mais, ó, de 5 a 6,9,8 METs, eu já tenho um risco moderado. Já é um paciente que eu posso trabalhar. O que vocês precisam entender, gente? Paciente cardíaco sempre é um paciente de risco. Tá? Eu poderei trabalhar com todos eles, desde o de baixo risco até o de alto risco. Porém, eu tenho que sempre prevenir as complicações, trabalhar dentro de uma faixa de exercícios seguros, em que o exercício não vai levar ele para a UTI novamente, por exemplo, tá? Eu não posso dispor e falar para ele assim, não, nós vamos pular corda agora. Ele teve um PCR na outra vez que ele foi internado. Ele sobreviveu a uma parada cardiorrespiratória. No primeiro dia que ele vai para o ambulatório, você quer colocar ele para pular corda, pugilista. Pular corda e carregar 150 quilos de peso. Não. Você vai sobrecarregar esse coração e aí ele tem um alto risco de desenvolver um evento novamente. Então, isso aqui é para me dar base no que eu vou poder fazer com esse paciente, tá? Então, a fração de ejeção menor do que 40% me indica alto risco. Então, eu preciso pedir para esse paciente trazer os exames que ele tem? Preciso. Eu não vou colocar um paciente cardíaco grave, um cardiopata grave, para fazer reabilitação cardíaca sem saber qual foi o histórico dele. Quando ficou na UTI, quanto tempo ficou, fez cirurgia para revascularização, a cirurgia complicou, não complicou, teve uma parada cardiorrespiratória durante a estada dentro da UTI, quanto tempo ficou em parada cardiorrespiratória, quanto tempo terminou
Demorou para reverter? Quais foram houve sequelas disso? Dessa parada cardiorrespiratória? Não houve. Eu preciso saber tudo isso. Preciso saber se ele continua tendo arritmias crônicas e complicadas. Se esse coração perde o ritmo e o compasso de batimento. Ele pode entrar numa fibrilação atrial? Ele pode, durante um exercício, ele pode fibrilar, e aí ele pode parar de novo. Ele pode ter uma parada cardíaca no meio do meu exercício? Pode. Quando eu estou lidando com cardiopatas, eu tenho que saber tudo isso. Tenho que saber tudo isso para trabalhar numa faixa de segurança. Tá? Poder fazer com segurança. Aqueles que apresentam queda de pressão durante o exercício, tá? Capacidade funcional menor do que 5 metros. E angina em exercícios de baixa intensidade. Exercícios menores que 5 metros são considerados exercícios de baixa intensidade. Se o cara já apresenta dor no peito, quando ele caminha 2 metros, esse cara tem um alto risco. Alguma coisa continua acontecendo nesse coração, alguma coisa continua obstruindo, por exemplo, o fluxo de coronárias, e esse cara ainda está sentindo dor. Eu tenho que me respaldar para fazer o exercício dele, ok? Então, dentro da avaliação inicial, entra tudo isso que nós estamos conversando agora, ó. A história clínica, ela tem que ser detalhada. Você não pode perder nada de história. Não pode deixar de perguntar. O senhor implantou marca-passo? Não implantou? Quanto tempo ficou? Traz todos os exames de quando ficou internado para eu ver. Fez teste ergométrico? Há quanto tempo fez? Quando que seu cardiologista pediu esse teste ergométrico? Como que foi esse teste? Traz para eu ver o resultado do teste. Tem ecodoppler, tem eletrocardiograma, tudo isso a gente tem que perguntar. A gente tem que verificar, tá? Sempre tem que fazer aferição de sinais vitais antes de iniciar o exercício, mais ou menos quando eu já fiz 50% da minha terapia e ao final do exercício, ou a qualquer tempo que o paciente diga assim, ai, tô me sentindo um pouco indisposto. Para, afere pressão, verifica a frequência cardíaca, faz a ausculta cardíaca, checa pulso. Ah, eu fiz a ausculta cardíaca, ele tá arrítmico. Aborta a missão. Suspende o exercício naquele momento. Deixe esse indivíduo entrar em repouso. E, se necessário, diga a ele, vá ao pronto-socorro imediatamente. Esse é o meu papel quando eu estou trabalhando com cardiopatas em reabilitação, tá? Eu vou precisar fazer uma avaliação músculo-esquelética, é óbvio, eu preciso saber como é que está o nível de força em geral dele, não somente a questão cardíaca, mas como é que está a força de musculatura de membro inferior, de musculatura de membro superior, de abdômen, preciso saber, tá? Então eu tenho que fazer uma boa avaliação músculo-esquelética e eu não posso deixar de avaliar a parte respiratória. Coração, pulmão são sistemas integrados. Se eu começo a ter alteração cardíaca, eu provavelmente posso identificar muitas vezes através da ausculta pulmonar que ele está tendo um problema associado à parte cardíaca. O paciente tem insuficiência cardíaca, chegou para fazer a fisioterapia dele de reabilitação cardiovascular. Eu já dei uma olhada, fiz a inspeção, já percebi que membro inferior dele está mais edemaciado do que na última sessão. Eu já tenho que questionar. Fez algum exercício a mais? Fez alguma atividade diferente? Percebeu que você está com as pernas mais edemaciadas? Sentiu algum tipo de desconforto? Teve dispneia ao esforço? Não, tô bem, faço a ausculta pulmonar e percebo que nessa ausculta eu estou estertorando, tenho estertores crepitantes. Isso pode ser um indicativo de que a insuficiência cardíaca está descompensando. Peça que esse paciente passe no cardiologista novamente para ser avaliado.
Pode estar entrando em descompensação na insuficiência cardíaca. Se está descompensando em repouso e eu impuser uma carga de exercício, ele pode não suportar e pode apresentar um evento cardíaco no meio da minha fisioterapia, no meio do meu atendimento. Então, sim, é para ser cauteloso. Fisioterapeuta que é displicente não trabalha nessa área de reabilitação cardíaca, tá? Nem adianta. Aqui é que fala assim, não, hoje não precisa medir a pressão, tá sempre boa. Não. Cada dia é um dia diferente. A pressão tem que ser aferida todas as sessões. Todas. Já vi dentro de hospital, o paciente tá ótimo. Paciente, não, tem que colocar, olha, físio, tem que pôr esse paciente para deambular. Você põe o paciente em pé, o paciente tem hipotensão. Eu volto para a cama e falo assim, tá em repouso. Não vai fazer fisioterapia hoje, até que vocês digam para mim por que ele tá tendo essa hipotensão. Ah, não é nada, isso é postural. Já tive em atendimento com paciente essa colocação, é postural. Falei, esse paciente ficou 5 minutos sentado esperando para levantar. Levantou, ficou mais 2 minutos em pé para ver se não tinha hipotensão. Foi começar a fazer o exercício de deambular, ele apresentou hipotensão e quase caiu no chão. Não, não é hipotensão postural. Investigue. O paciente tem nada, só precisa deambular. E aí, depois de um período em discussão do sexo dos anjos, tem, não tem, tem, não tem, tem, não tem, descobriram uma insuficiência cardíaca descompensada. Faz um eco, fração de ejeção baixa, em franca insuficiência cardíaca. Ui, tá tendo uma insuficiência cardíaca. Descobriu isso tudo sozinho ou precisou de ajuda? Vocês precisam conhecer os sinais. E só façam se tiver, porque é assim, em determinadas situações, a gente pressiona o sistema de que maneira? Ah, mas a fisioterapia é o lado mais fraco da corda. Dentro da UTI, quem domina, quem é a hierarquia maior é o médico. Se ele disser, você tem que fazer, você tem que fazer. Não, se o paciente está apresentando alterações que eu consigo visualizar clinicamente, que eu não preciso de nenhum exame que depende do médico, eu posso dizer, olha, esse paciente não suporta a fisioterapia. E eu não farei enquanto não tiver diagnosticado ou escrito no prontuário. Porque a hora que você diz assim, então o senhor escreve para mim que ele deve fazer o exercício mesmo apresentando sintomas. Haha, tá, que escreve. Aí não escreve. Se não documentou, eu documento porque eu não fiz. Não realizo fisioterapia paciente em descompensação clínica, apresentando hipotensão ao esforço. Eu não sou competente para fazer diagnóstico. Não sou eu que tenho que descobrir por que ele está apresentando aquilo. Mas eu tenho que saber constatar. Tenho que saber avaliar isso. Senão, não adianta. E aí eu posso me meter num barco furado. Porque depois, se eu seguir a orientação de colocar um paciente para deambular sem condição, ele vai fazer esforço físico, vai ter uma hipotensão, uma parada cardíaca por hipóxia, porque esse coração não está aguentando levar oxigênio para lugar nenhum. Aí vai dizer assim, olha, a fisioterapia matou ele, porque
Ele tem uma parada cardíaca por conta de esforço físico. Não. Sempre prestem muita atenção durante a avaliação de vocês. Avaliação fisioterapêutica bem feita e bem documentada. Eu não sei que mala raça que aconteceu com a nossa classe, que o povo tem preguiça de escrever as coisas. Eu preciso avaliar, eu preciso constatar, mas eu preciso escrever. Escrever no prontuário médico do paciente com detalhes. Isso é documento. Isso é respaldo legal. Se o cara tiver um piripaque, morrer e falarem assim, foi por conta da fisioterapia, e você tiver isso tudo documentado, escrito no prontuário dele, a família pode até te processar. Mas você vai ter como provar que não, o evento não foi adverso em relação à fisioterapia. Se é aquele físio preguiçoso que escreve assim, dentro da conduta fisioterapêutica, conduta mantida. Isso é a morte para mim. Aí tu pode se enrolar. Você não tem nada documentado em lugar nenhum. Eu não conto com a minha memória. Eu conto com aquilo que eu escrevi, porque quando eu escrevi, se eu ler novamente, eu lembro, inclusive, do rosto do paciente no momento do evento. Mas se eu não tiver documentado, minha memória não é tão boa assim para que eu faça essa lembrança e, por exemplo, na frente do juiz eu possa me defender de alguma forma. Então não é brincadeira. É sério, envolve a vida de uma terceira pessoa e quando o meu trabalho envolve a vida do outro e um erro ou uma falta de atenção da minha parte pode gerar algo maléfico para o outro, e quando eu afeto uma pessoa, indiretamente eu posso estar afetando uma família inteira de 50 pessoas. Ninguém é uma ilha. Esse indivíduo não vive sozinho no mundo. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Tá? Se eu ainda estiver com vocês em épocas de estágio, vocês terão a oportunidade de entender o quanto eu sou chata para essas coisas. Que eu acho que isso é uma responsabilidade imensa, né? E eu gosto de deitar e dormir pensando assim, eu fiz o meu melhor e não prejudiquei nenhum paciente. Se eu não ajudei, porque eu não pude, porque não houve permissão por qualquer que seja o motivo, eu não prejudiquei. Isso, para mim, é essencial. Né? O sono dos justos, no sentido de que posso não ser a melhor fisioterapeuta do universo, e tenho certeza que não sou, que existem pessoas muito melhores e mais competentes, mas eu também posso dormir tranquilamente, pensando em que eu sempre fiz o meu melhor e nunca prejudiquei ninguém, no sentido de que eu fui negligente, que eu não fui detalhista, eu sou sistemática, detalhista, justamente para evitar esse tipo de problema, tá? Primeira fase de reabilitação cardíaca em relação à prescrição de exercício para o paciente cardiopata. A primeira fase acontece quando o indivíduo ainda está dentro do hospital, tá? Ainda na fase hospitalar, ou depois que ele fez uma revascularização, ou depois que ele sofreu um infarto, ou depois que ele fez uma angioplastia. Não importa qual foi o evento cardíaco que o levou para o hospital. Importa que eu posso fazer fisioterapia imediatamente depois que a doença foi estabilizada. Tá? Esse paciente precisa estar estável do ponto de vista clínico. Tá? Se ele teve uma
Síndrome coronariana aguda, geralmente após de 28 a 48 horas sem sintomas, eu já posso atendê-lo sem nenhuma restrição, tá? Insuficiências cardíacas, depois que melhorou principalmente o sintoma de dispneia, tá? E na questão de revascularização, a gente trabalha tanto no pré quanto no pós-operatório imediato. Saiu do centro cirúrgico, será atendido pelo fisioterapeuta na UTI assim que ele retornar da cirurgia, tá? A primeira fase, ela prioriza mobilização precoce. Essa é a bola da vez agora em todas as UTIs. Mobilizar precocemente já está provado por estudos científicos que salva vidas, que reduz eventos cardíacos, mas eu também tenho que saber quando não fazer. Lembra, eu sempre digo a vocês, vocês não devem saber apenas o que fazer. Eu tenho que saber o que fazer, e sabendo o que fazer, eu preciso saber quando eu não posso fazer. Quando aquele paciente não suportaria sequer uma mobilização passiva. Tá? Alguns pacientes ficam instáveis a ponto de eu não poder nem mobilizar. É aquele tipo de paciente que você faz, tá entubado, se você for aspirar, e corre o risco dele parar na sua mão, de tão instável que ele tá. Noradrenalina em bomba, dobrada. Ainda assim, mantendo uma pressão de 40/20. Saturação que nem pega mais, porque a perfusão periférica é basicamente inexistente. Ai, vamos colocar este paciente para fazer exercício precoce? Não, né? Se você não quiser matá-lo, não vá fazer. Agora, se o seu objetivo for um objetivo escuso, eu quero cometer um crime e levar esse indivíduo à morte mais rápido, eu faço. Não é nunca essa a intenção que a gente tem. Então, eu tenho que prestar muita atenção na questão de que sim, nós vamos fazer exercícios de mobilidade precoce, sim, a gente vai sentar esse paciente à beira do leito o mais rápido que a gente puder, a gente vai conseguir fazer círculo ergômetro com ele, a gente vai fazer exercício ativo, desde que a condição clínica dele me permita. E eu vou ter pacientes que saem de uma cirurgia cardíaca de grande porte, de revascularização, e que eu consigo fazer isso rapidamente. E eu vou ter pacientes que não, que vão ficar instáveis, que eu não vou conseguir fazer. Tá? Eu preciso respeitar o limite, ok? O que exercícios que são priorizados nessa primeira fase? Exercícios que nós priorizamos são exercícios de baixa intensidade. Eu não vou impor grandes cargas para um cara que acabou de sair de uma cirurgia cardíaca. O que são exercícios de baixa intensidade? Menores que 5 metros. Ana, o exercício tem 4,9 metros. É menor que 5, pode. Até 5, às vezes, a gente estoura. Mais que 5, não. Nessa primeira fase não é indicado, tá? Então, desde exercícios passivos até exercícios ativos. E nós vamos, inclusive, deambular e subir escadas com esse paciente ainda na fase intra-hospitalar? Sim. Quando a condição clínica dele me permitir, eu farei tudo isso. Tá? A fase 2 da prescrição de exercício, ela é tratada depois da alta hospitalar, então esse paciente já saiu, já foi para casa, até 3 meses depois do evento de internação, tá? Então essa é considerada a segunda fase de reabilitação cardíaca, tá? Nessa etapa, o indivíduo ainda precisa de supervisão para fazer exercícios. Tá? É uma etapa muito legal, que é a etapa de atendimento ambulatorial. Tá? Infelizmente, nós temos ainda poucos, principalmente em algumas áreas, claro que São Paulo, nos centros maiores a gente tem, mas nós temos poucos centros de reabilitação cardíaca, tá? Reabilitação cardíaca é extremamente importante que você tenha um profissional qualificado para lidar com essa questão da supervisão. Esse indivíduo vai poder fazer exercícios mais intensos, sim. Tá? A gente vai
modificar a intensidade, a duração e a frequência do exercício de acordo com a avaliação de cada paciente. E por isso o atendimento tem que ser, ó, individualizado. Tá? Vocês vão ver que depois, em grandes centros, quando eu tenho mais de um fisioterapeuta no setor, a gente tem, às vezes, até aqueles pacientes que já estão melhores, você vê lá 4 pacientes fazendo atendimento no mesmo horário e são 2 fisioterapeutas. Então, cada fisioterapeuta está acompanhando 2 pacientes. Isso pode acontecer? Sim, isso pode acontecer. Em grandes centros de pesquisa, isso acontece, tá? Não há problema nenhum. Se eu tenho mais dificuldade, inclusive de equipamentos para ficar verificando o tempo inteiro, não tem um monitor cardíaco para que ele faça o exercício monitorado do ponto de vista eletrocardiográfico, se eu vou precisar ficar parando para ferir a pressão, verificar, fazer a ausculta cardíaca, então é indicado que eu esteja apenas com um paciente por vez, tá? Para que eu tenha total atenção naquela questão que o paciente está me apresentando naquele momento. Tá? Isso é extremamente importante. Inicialmente, os exercícios ainda são de baixa intensidade e de baixo impacto nas primeiras semanas, né? Acabou de sair do hospital, você não vai começar a colocar exercícios de alta intensidade. Para depois eu começar a passar para exercícios de intensidade maior, tá? Por quê? Exercícios de maior intensidade me auxiliam na redução de pressão e na redução de peso. Uma das coisas importantes em pacientes que apresentam eventos cardíacos é que eles consigam reduzir peso. Então, dentro da reabilitação cardíaca, é importante que exista um trabalho multiprofissional. Eu, como fisioterapeuta, preciso fazer a parte física, o atendimento terapêutico para melhora da parte física. É preciso que ele tenha uma orientação nutricional para que ele tenha a benefício de perda de peso, por exemplo. Eu preciso, muitas vezes, que esse paciente seja acompanhado por um psicólogo para que ele tenha o aporte psicológico. Principalmente aqueles pacientes que passaram por eventos cardíacos graves, ficaram bastante tempo na UTI e acabaram muitas vezes passando por uma experiência de quase morte. Teve 1, 2 paradas cardíacas. Nós tivemos um paciente há pouco tempo que ele chegou para nós na UTI porque ele sofreu uma parada cardíaca. Ele estava num evento com amigos e teve uma parada cardíaca. Ele foi socorrido, trazido pelo SAMU, já com a parada cardíaca revertida. Chegou na UTI para ser estabilizado, para entenderem e investigarem o porquê que ele teve essa parada cardíaca e tal. Enfim, não se sabia ainda por que havia acontecido a primeira parada cardíaca. Sempre existe uma causa provável, né? Provavelmente tinha sido um infarto que levou como consequência a uma parada cardiorrespiratória, mas não se sabia ainda. Ok, foram feitos os exames, foi constatado, precisava fazer uma angioplastia, mas precisava primeiro ser estabilizado do ponto de vista cardíaco. Durante o período de estabilização, ele teve mais 3 paradas cardiorrespiratórias. 3 revertidas, ou seja, ao todo ele teve 4 paradas cardíacas. Nasceu de novo, né? Nasceu de novo, foi uma criatura abençoada que nasceu novamente, ele se recuperou, teve alta e foi indicada a reabilitação cardíaca. Esse paciente precisa de um suporte psicológico, né? Porque se sou eu, falo assim, Jesus, eu quase morri 4 vezes. Nem São Pedro me quis. Alguém precisa trabalhar o meu psicológico que ia ficar muito abalado, né?
Fora que a questão é, e agora? Será que cada vez que eu for dar um passo eu posso ter um negócio cardíaco de eu parar outra vez? Será que se eu tiver a quinta, eu vou ter tanta sorte assim? E São Pedro vai falar, não é sua hora, fica mais um pouco? E se não falar? Existe toda uma geração de ansiedade, né? Não é fácil lidar com algumas situações. Uma das primeiras coisas que o paciente apresenta como esse, assim, eu estou bem, não preciso nem... Uma das primeiras coisas que ele disse, assim, não, eu não preciso nem continuar fazendo fisioterapia, eu estou ótimo. Isso é negação. Isso é negar, né? Você está diante do fato, do problema, e falar assim, não, eu vou fechar meus olhos. Olha, o problema não existe, porque eu não o vejo. É uma fase psicológica que eu não vou saber explicar isso muito bem para vocês, porque não é a minha alçada, mas eu sei indicar, falar assim, querido, procure o psicólogo, porque você precisa de ajuda, né? Quem quase morreu 4 vezes não é que não tem nada sem precisar fazer nada, tá? Precisa fazer alguma coisa. Dentro dessa fase, a gente já pode iniciar com exercícios um pouco mais intensos da questão aeróbica, tá? Claro que sempre ajustado de acordo com o risco do paciente, como nós vimos lá no início. Se o risco é baixo, se o risco é moderado, se o risco é alto. Preferencialmente, os exercícios serão prescritos depois do quê? Depois que esse paciente realizar o teste ergométrico. Tá? Esse é um padrão que nós utilizamos para verificar quais são as possibilidades e qual é a intensidade de reabilitação que eu posso propor para aquele paciente. Tá? O teste de esforço, o teste ergométrico, que é um teste de esforço cardíaco, ele vai me indicar justamente isso de maneira muito mais apurada e muito mais objetiva. Nós vamos conversar um pouco a respeito de que, assim, e se eu não tiver o teste, Ana, como é que eu faço? Aí eu não vou fazer nada. Coitado, eu tô atendendo esse paciente lá no Hospital Municipal pelo SUS. Depois eu encaminhei ele para fazer a fisioterapia ambulatorial lá na clínica da faculdade. Ele não tem como fazer o teste ergométrico, porque pelo SUS vai demorar uns 1000 anos. Não vou fazer nada? Não, nós vamos fazer alguma coisa. A gente não vai deixar esse coitado também sem nenhuma assistência, porque a gente não tem o teste. Só que eu vou ter que fazer isso com muito mais pé no freio, muito mais cuidado. Não vou poder chegar ao limite que eu gostaria de chegar, porque eu não tenho certeza da parte clínica objetiva. Tá? Então, a gente tem meios. Como em tudo aqui é aquilo, né? A gente é quase um MacGyver, a gente constrói bomba com palito de fósforo, porque a gente não tem o recurso. Mas aí eu preciso ter atenção triplicada, porque eu não tenho um teste de padrão ouro, que é o ergométrico. Mas dá para fazer, tá? Não fiquem em pânico, a gente consegue. Então, ó, quando a gente vai prescrever o aeróbico, que eu tenho o teste ergométrico realizado, como que eu faço essa prescrição? A intensidade que eu vou prescrever de exercício aeróbio é aquela em que o coração desse paciente chegue a 60% ou 80% da frequência cardíaca máxima obtida no teste ergométrico. Já vem lá, no ponto de maior esforço físico, esse paciente, sei lá, vamos supor que dentro do teste ergométrico, ele tenha apresentado uma frequência cardíaca de esforço de 150 batimentos. A frequência cardíaca máxima dele do teste, frequência de pico, foi essa. Tá? Ele fez o teste ergométrico bonitinho lá no laboratório, sem nenhum problema. Com que frequência cardíaca eu vou trabalhar com esse paciente? Eu vou trabalhar com uma frequência menor, né? Não vou trabalhar nunca com 100% da frequência cardíaca máxima. Eu trabalho entre 60% e 80%. Fazendo de que maneira? Vamos começar, ele está iniciando uma reabilitação, vamos começar com 60%? Então, qual é a frequência cardíaca que ele pode chegar durante o exercício? 90 batimentos por minuto. Se a frequência cardíaca máxima dele no teste foi de 150, eu trabalhar com uma carga de 60%, ele vai chegar no máximo a 90 batimentos por minuto. Isso é uma margem que eu tenho de segurança. Ele não está chegando na frequência cardíaca máxima que ele tem possibilidade de chegar, então eu ainda tenho reserva cardíaca
e eu estou treinando esse coração. Eu estou impondo uma carga, uma intensidade de exercício que exige desse coração. Porque eu também preciso fazer uma exigência, né? Para esse coração ter uma resposta benéfica, eu preciso ter carga de exercício. Se eu não tenho carga de exercício, gente, eu não tenho melhora. Como qualquer musculatura. Se eu quero aumentar o tamanho do meu bíceps, eu tenho que impor carga. Aumento de carga faz geração depois de aumento de força e aumento de tamanho muscular. O coração também é um músculo. Embora involuntário, ele responde como qualquer músculo. Para que ele tenha melhor treinamento e melhor adaptação ao exercício, ele precisa ter imposição de carga. Ele precisa ser treinado com carga maior do que a carga de repouso. Então, a carga com que eu trabalho para esse coração é justamente essa. Eu trabalho em cima da frequência cardíaca máxima. Tá? E geralmente, onde eu olho essa frequência cardíaca máxima? No teste ergométrico, isso é o ideal. E aí eu trabalho com a maior segurança, sem nenhum problema. Ah, ele já melhorou, eu posso aumentar para 70%? Pode, você pode chegar até 80%. Entre 60% e 80% você está trabalhando dentro de uma margem de segurança, sem nenhum problema. Conforme seu paciente vai evoluindo, você pode impor um pouquinho mais de carga para o coração dele. Sem nenhum problema. Igualzinho a gente faz na academia quando começa a treinar a musculatura lá, foi treinar bíceps. Começa com peso mais baixo, vai melhorando a força, vai melhorando a resistência, aumenta o peso, vai sentir um pouco, as primeiras vezes que fizer com peso maior vai ficar mais cansado, vai ficar dolorido. Para o coração não é diferente. O paciente vai ficar um pouquinho cansado no momento do exercício, lógico que vai. Eu não vou esperar que ele não fique nada cansado. Ele está se adaptando. Então, sim, vai existir. Sem nenhuma sombra de dúvida, tá? Eu não tenho o teste ergométrico. Eu estou trabalhando com esse paciente. Lá no SUS, vai demorar 100 anos para ele fazer, tá? Como que a gente vai fazer? Eu posso usar fórmulas, tá? Eu vou ter uma avaliação tão precisa como do teste ergométrico? Não. Não. Tanto não vou que a gente vai trabalhar com uma prescrição de exercício com uma carga menor, ó. Baixei para entre 50 e 70. Se eu não tenho um dado objetivo, eu aumento a minha segurança reduzindo um pouco a intensidade do exercício dele. Da frequência de reserva ou frequência cardíaca máxima, tá? A fórmula de Carbonen, ela vai trabalhar com a frequência cardíaca de reserva, tá? Onde eu vou utilizar a frequência cardíaca de repouso, tá? Mais a porcentagem do que eu quero de frequência aqui, ó, 50% ou 70% ou 60% do que eu vou treinar, vezes a frequência cardíaca máxima menos a frequência de repouso, tá? O que seria essa frequência de repouso? Eu vou medir depois que ele ficou 5 minutos deitado descansando. Chegou lá para eu atender. Eu vou colocar ele deitadinho lá na maca, esperar 5 minutos e depois eu vou verificar a frequência cardíaca dele. Essa é a minha frequência de repouso. Por que eu não posso verificar, Ana? Assim que ele chegou, ele senta e eu já verifico. Ele veio andando, ele veio fazendo algum tipo de esforço, então não é de repouso. Ele não estava totalmente em repouso quando você mediu. Então ele tem que estar em repouso. 5 minutos. Qual é a frequência cardíaca máxima que entra nessa fórmula aqui? É a frequência prevista pela idade. 220 menos a idade. Essa é a fórmula de frequência cardíaca máxima. É assim que eu calculo. Tá? Depois que eu fiz o cálculo, aí sim eu insiro aqui nessa fórmula. Ó. Eu vou trabalhar com essa aqui que nós chamamos de frequência de reserva. Tá? Sem nenhum problema, eu posso utilizar dessa maneira? Posso utilizar dessa maneira. Por quê? Olha aqui onde eu medi a minha segurança aqui, ó. Eu baixei a porcentagem de esforço que eu vou exigir.
E aí eu não vou trabalhar com frequência cardíaca máxima. Por quê? Não necessariamente essa frequência cardíaca máxima é a mais correta pela idade. Se ele é destreinado, talvez a frequência cardíaca máxima dele seja maior. Então, eu trabalho com a frequência de reserva, tá? Que é essa formulazinha aqui que a gente vai usar, tá? Então, eu vou trabalhar com essa questão. Ah, vou ter que fazer conta? Vou ter que fazer conta, tá? Exercício aeróbio. Seja ele com teste ergométrico, sem teste ergométrico, eu sempre vou trabalhar abaixo de uma frequência cardíaca que me cause qualquer sintoma, tá? Então, é assim, eu tô trabalhando com essa frequência de segurança. Porém, a hora que eu tô fazendo exercício com ele, ele fala assim, ai, senti uma pontada no peito, para, eu vou ter que reduzir essa carga. Ele teve sintoma. Não pode ter sintoma. A ideia do exercício não é causar um novo evento cardíaco, é justamente o oposto. Justamente o oposto. Então, eu vou trabalhar em frequências cardíacas em que eu não tenha geração de esforço. Tudo bem, gente? Dúvidas? Não, Pro. Então, tá bom. Não, Pro, até agora tá tranquilo. Então, tá ótimo. Quantas vezes? De 2 a 5 vezes na semana. A gente orienta pelo menos 3 vezes por semana, como qualquer prática e orientação de atividade física. Tá? A reabilitação, pelo menos 3 vezes por semana. Duração de 30 minutos a 1 hora. Hoje é o primeiro dia que esse meu paciente saiu do hospital. Eu preciso fazer 1 hora de exercício com ele? Não, pode ser que a sua sessão dure 1 hora, porque você vai demorar para avaliar, você vai ter que fazer cálculo de frequência se ele não tiver teste ergométrico e tudo mais. Mas a duração do exercício provavelmente vai ser entre 20 e 30 minutos. Porque ele acabou de sair do hospital. Eu não quero matar esse paciente. Eu quero reabilitar. Então, eu vou fazer isso com calma, com paciência, tá? Conforme ele vai evoluindo, aí a gente pode chegar até 1 hora de exercício? Sim, eu posso chegar até 1 hora de exercício, tá? Exercícios resistidos. Também, inicialmente eu vou trabalhar com cargas menores, eu posso trabalhar com peso, eu posso trabalhar com elástico, posso trabalhar com peso corporal, sim. Tá? Porém, as cargas têm que ser aumentadas gradativamente. Não posso fazer nenhum aumento brusco de carga. Não posso começar no primeiro dia de exercício resistido e falar para ele assim, pega esse halter aqui de 70 quilos. Vamos fazer agachamento com a barra de 50 quilos. Não. Tá? Não é exercício para marombar o paciente na primeira sessão. Não é essa a ideia. Ah, ele fez cirurgia cardíaca, mas eu quero que na 5ª sessão ele saia com o abdômen de tanquinho. Eu sinto lhe informar que você vai precisar de ajuda psiquiátrica, porque provavelmente você não vai conseguir nem chegar numa pedrinha de bater roupa. Não é essa a minha ideia. Isso você deixa lá para as últimas fases, quando ele já puder arrumar um personal trainer para fazer isso por ele. O pessoal da educação física vai fazer isso com melhor habilidade do que nós. Nós estamos falando de reabilitação. Eu quero que ele volte a ter as suas atividades funcionais, com melhor qualidade, com redução de sintomas, menos sintomas ou ausência de sintomas. Alguns pacientes são tão graves que vocês não vão conseguir fazer com a ausência completa de sintomas, porque não pode ter dor no peito.
Uma dispneia vai ter um pouco ao esforço, o cansaço, você vai ter que dar pausas, vai ter que fazer intervalos entre um exercício e o outro. Eu não vou poder fazer exercícios continuamente, sem nenhuma pausa. Muitas vezes, para esses pacientes, a pausa é importante. Vai dar, às vezes, até 2 minutos de fôlego para ele respirar e poder fazer um próximo exercício. Sim. São exercícios que exigem paciência, que exigem a habilidade de a gente falar assim, não, agora é o momento de descanso. Para eu não querer colocar o carro diante dos bois. Senão eu perco um trabalho que eu fiz, às vezes. Quero tanto acelerar o processo de recuperação que eu atraso. Tá? Porque se eu quiser ir muito rápido e esse paciente não suportar e tiver, por exemplo, um outro evento cardíaco no meio do caminho porque eu não respeitei o limite de cargas de exercício, eu vou ter que voltar do nível 0 de novo. Ao invés de progredir, eu regredi. Não é interessante, gente. Às vezes é interessante eu trabalhar com um exercício até com uma subintensidade, uma intensidade menor do que eu poderia chegar, mas que eu possa evoluir com ele, do que eu já fazer na intensidade máxima e de repente perder tudo aquilo que eu programei de reabilitação, tá? Então é importante a gente ter cuidado com isso. Com a questão de cargas, eu tenho que tomar muito cuidado e aumentar isso de maneira muito gradual, tá? De 6 a 15 repetições para cada grupo muscular, é uma média que a gente utiliza, tá? Eu vou fazer exercício para quadríceps. Vou fazer exercício com ele para ele sentar e levantar. Faz 6, 7, até 10 vezes, tá? Sempre com intervalos, ó. Intervalos de até 1 minuto. E depende da gravidade do paciente, de até 2 minutos. Preciso intervalar. Ele não vai suportar uma carga tão excedente, tá? Tão alta assim de exercício. Fase 2. Exercícios de flexibilidade podem ser utilizados? Podem, não tem problema nenhum. Geralmente eu trabalho com alongamentos iniciais e finais. Inicial da sessão, final da sessão. É bom alongar, fazer um exercício de relaxamento com ele, tá? Sempre vai respeitar. Esse paciente fez uma cirurgia cardíaca de céu aberto, ainda não tem 1 mês da cirurgia. Cuidado com os alongamentos que vão exigir muito da caixa de tórax, porque ainda pode estar sensível. Fez uma esternotomia, lembra que a gente viu lá nas cirurgias cardiotorácicas? Fiz uma esternotomia e eu posso ter geração de dor. Então, eu tenho que ter cuidado também com os exercícios de flexibilidade? Sim. Depende do momento em que eu pego esse paciente para reabilitar. Tá? É importante, é uma exigência importante, é uma coisa que a gente precisa estar sempre atento. Fase 3 e 4. Essas 2 últimas fases, elas não têm uma duração muito bem definida. Vocês vão ver que existem controvérsias de autor para autor, dependendo de como, né, acontece, cada autor vai dizer que essa fase tem uma duração maior ou menor, mas em média, a fase 3 dura entre 4 e 6 meses da ocorrência do evento cardíaco, tá? E a fase 4 depois de 6 meses de reabilitação. Então, até a fase 3, ele vai ter ainda supervisão, tá? Na fase 4, é o momento em que ele pode fazer exercícios sem supervisão profissional. Tá? Ele já pode ser orientado, ele vai poder fazer lá exercícios sozinho, sem nenhuma orientação tão próxima e tão específica, tá? Essa definição de fases eu tirei da diretriz sul-americana, tá? Eu peguei um ponto de referência para a gente ter uma base. Eles colocam entre 4 e 6 meses. Vocês vão pegar autores que diferem disso? Vão encontrar, tá? Eu sempre aviso para falar assim, a louca da Ana falou errado o tempo. Eles vão ver que tem uma controvérsia, que tem uma diferença, não tem uma definição muito séria. Mas geralmente, assim, a gente leva em média de 4 a 6 meses para estar na terceira fase, e após 6 meses a gente já considera a fase 4.
Então, dentro de um programa de reabilitação cardiovascular, nós temos 4 fases. A fase 1, que é dentro do hospital, ainda no período de internação. A fase 2, a partir do momento que ele tem alta, até aproximadamente 3 meses. E depois de 4 meses em diante, nós já estamos na fase 3. E depois de 6 meses, eu já estou na fase 4 de reabilitação. Ok? Na fase 3 e 4, a prescrição de exercício é muito parecida com as 2 fases anteriores, tá? Principalmente com a fase 2, tá? Mas sempre a gente sugere o quê? Reavalia. Toda vez que ele tiver uma mudança de fase, reavalia. E ele precisa passar por reavaliação pelo menos a cada 6 meses ou uma vez por ano. Mesmo estando na fase 4, que ele já está fazendo exercício sem supervisão? Sim. Ele precisa estar orientado que ele teve um evento cardíaco grave e que exige que ele tenha alguns cuidados. Tá? É óbvio, gente, que isso é mais difícil fazer quando a gente está lidando com pacientes que têm menor condição e menor recurso. Os pacientes que dependem do sistema público de saúde vão ter dificuldade para repetir esses exames no período certo, com essa periodicidade? Muitos vão ter dificuldade. Porque não conseguem marcar consulta, porque quando conseguem marcar consulta, não conseguiu fazer o exame, quando consegue marcar o exame, aí não tem a consulta para ele passar. Então, tem vários problemas que podem acontecer, tá? Porém, isso não acontece só, essa dificuldade, a gente não vai perceber apenas em pacientes que estão dentro do sistema público de saúde. A gente vai perceber que alguns pacientes não buscam essa questão de fazer o seu check-up a cada tempo. E ele precisa ser orientado. Nós, como profissionais da saúde, temos o dever de fazer essa orientação também, tá? É extremamente importante. Então, ó, nas fases 3 e 4, o que modifica? A carga que eu utilizo. Lembra, fase 2, de 60% a 80% da frequência cardíaca máxima. Fase 3 e 4, eu já subi essa frequência, ó, 70% a 90% da máxima. Obtida onde? No teste ergométrico, tá? Eu uso frequência máxima quando eu estou no teste ergométrico. Quando eu não tenho teste ergométrico, eu uso a fórmula e eu vou trabalhar entre 50% e 80% da frequência de reserva, tá? Essa é a intensidade que a gente trabalha nessas últimas fases, ok? Exercícios de resistência, cargas progressivas, suficientes para causar uma fadiga muscular nas 3 últimas repetições, mas sem falhar o movimento. É aquela coisa, eu estou cansado, mas eu ainda consigo fazer o movimento adequadamente, tá? Tô me sentindo cansado, meu músculo tá cansado. Ou seja, eu já tô chegando próximo da fadiga muscular, mas eu não falhei o movimento. A partir do momento que eu falhei o movimento, que o indivíduo não consegue completar, por exemplo, a flexão de cotovelo, que você pediu para ele fazer lá com um peso de 2 quilos, é porque você excedeu o número de repetições que você deveria ter passado para ele. A carga foi além do limite, ele falhou o movimento. Tá? É um fato. Eu já passo nesse momento para uma carga inicial já de 8 repetições, não de 6, como a gente estava na segunda fase, e posso ir até 15 repetições para cada grupo muscular. Aqui o que é legal? Eles podem começar a fazer exercícios alternativos, como por exemplo o Pilates. É uma fase em que ele já pode buscar uma outra atividade, que não só a fisioterapia reabilitativa mesmo, a reabilitação cardíaca propriamente dita. Eu posso ir fazendo outras atividades que em algumas situações para o paciente são mais prazerosas. Eles gostam mais. Antes de eu infartar, eu fazia pilates, fazia yoga, fazia tai chi, sei lá, fazia uma outra atividade que ele gosta mais. Ele pode, nessa fase ele já pode, tá? Não tem problema nenhum. Exercícios de flexibilidade também, a gente sempre vai utilizar no início e no final de cada sessão, tá?
E aqui, como eu falei para vocês, ele pode trabalhar flexibilidade em outras atividades que lhe tragam mais, não é nem mais benefício, tá? Porque o benefício vai ser o mesmo. Mas, de repente, é mais prazer mesmo, é mais prazerosa, é mais divertido, eu gosto mais, eu estava acostumado, eu já tinha aquela professora de yoga que eu ia, que eu gostava. Não tem problema. A gente não pode ser egoísta e falar assim, ah, é meu, esse paciente é meu, eu não quero que ele faça mais nada que não for fisioterapia. Para de ser doido, ser egoísta. Né? Aquele paciente vai te indicar para outros pacientes, e é assim que a banda toca na nossa profissão. Não posso criar um paciente eterno. Quando eu tenho paciente eterno, eu falo assim, vixe Maria, será que eu estou fazendo o negócio certo? Eu nunca evolui, nunca posso dar alta para as pessoas? Eu começo a questionar as minhas estratégias. Será que eu estou usando elas certas? Então, sim, tem paciente que adora dançar, por exemplo. Pô, ele não vai poder nunca mais dançar na vida só porque ele teve um evento cardíaco? Para com isso. Vai poder sim. Chega na fase correta em que ele possa fazer esse exercício com tranquilidade, com segurança, e orienta que ele faça também outras atividades. Tá? É bem legal isso. Exercícios para equilíbrio. É importante, quando a gente está lidando com pacientes mais idosos, que a gente trabalhe também alguns exercícios para manutenção de equilíbrio. Tá? Você faz um trabalho geral, que não é focado única e exclusivamente só para o coração. Claro que é o meu enfoque principal. Mas eu posso ter objetivos secundários. O meu objetivo principal é aumentar a adaptação cardíaca desse paciente ao esforço. Porém, como objetivos secundários, eu posso ter melhora de força de N grupos musculares, melhora de flexibilidade de N grupos musculares, melhora de equilíbrio, de propriocepção. Eu posso trabalhar ele de forma geral. Eu não preciso ficar bitolado numa única coisa. Tá? É importante que a gente tenha essa dimensão mais holística mesmo, né? De um todo. Ele não é só um coração, não é só um pulmão que eu preciso fazer essa adaptação, tá? Geralmente, durante a prescrição de exercício, a gente pode utilizar uma escala de esforço. Geralmente, a gente utiliza qual? A escala de Borg. É subjetiva, é a percepção do esforço do paciente, mas isso vai indicando para mim se eu estou no caminho certo em relação à carga de exercício, intensidade de exercícios que eu estou prescrevendo para ele, tá? Então, se você vai falar para o seu paciente, olha, de 6 a 20, onde 6, 7, 8 é um exercício muito leve, muito, muito leve, você não está fazendo esforço praticamente nenhum. Geralmente, quando a gente já deixa isso aqui num quadro para o paciente ver, né? Ó, nessa escalinha aqui, qual é o nível do esforço que você está percebendo? Nesse exercício aqui, o quanto você ficou cansado? Qual foi a intensidade do seu esforço? Oxi, fiquei cansado pra caramba, ó, tô aqui. É um exercício intenso. Ele tá na fase de exercício intenso? Se ele tiver, ok. Ah, ele tá lá na fase 1. Não pode estar aqui. O esforço tem que estar aqui, ó. Entre razoavelmente leve e um pouco intenso. Tô trabalhando com baixa intensidade. Como é que eu vou estar com exercício de baixa intensidade e o cara fala assim, eu tô morrendo? Ou então a clínica dele tá muito ruim. Clinicamente ele tá muito ruim. E aí, ao pequeno esforço, ele já tem uma percepção de esforço enorme. Percebam que isso aqui, ó, é percepção. O quanto dói para você um pisão no dedo, é só você que vai saber quanto que dói. É a sua percepção de dor, não é a minha. Por isso que eu te dou uma escala, pontue para mim. Onde 0 é sem dor e 10 é a pior dor. Sempre vai ser subjetivo. Tá? Ou eu acredito que meu paciente tem dor, ou eu acredito que ele está sentindo grande esforço, ou não tem como eu mensurar.
O esforço a gente ainda consegue mensurar pelo aumento de frequência cardíaca, que vai me determinar esforço. Pelo aumento de frequência respiratória, que também me determina esforço. Tá? Mas algumas coisas a gente tem que saber que é a percepção do próprio paciente que tem que contar. Tá? Geralmente, como a gente divide uma sessão de atendimento em reabilitação, tá? Entre 5 e 10 minutos, eu vou fazer exercícios para que ele aqueça a sua musculatura. Tá? Então, os alongamentos, exercícios mais localizados. Tá? Num segundo momento, eu faço a parte maior, que é a fase aeróbia, entre 30 e 40 minutos aproximadamente. Tá? Bicicleta, caminhada, corrida quando ele já estiver numa fase 3, aí mais intensa, né? E a última fase, que também é a fase de relaxamento, em que eu posso repetir os exercícios de alongamento, de flexibilidade, posso inserir exercícios respiratórios e faço realmente a descida de frequência cardíaca através do relaxamento, tá? Então, é mais ou menos assim que a gente divide. Ah, isso aqui é engessado? Tem que ser desse jeito? Exatamente? Não, não é engessado. Só que é uma labilidade, eu posso verificar de acordo com o meu paciente, de acordo com o dia. Então, tem dia que eu percebo que o meu paciente está mais tenso, está mais nervoso, discutiu em casa, sei lá. E aí eu posso fazer uma fase de relaxamento maior? Oh, claro que eu posso. Eu sou o profissional que estou avaliando constantemente esse paciente e que sei qual é o melhor formato em cada sessão. Isso aqui é uma sugestão inicial, né? Tem que ter um período de aquecimento, isso é um fato. Você não pode o cara chegar, você já coloca ele na bicicleta para fazer o exercício aeróbio. Não, você precisa aquecê-lo. Você precisa preparar o organismo, preparar o coração para o esforço. Então, eu preciso aquecer. Ah, mas eu quero fazer um aquecimento de 15 minutos. Faz. Oxe, quem falou que não pode fazer? Você distribui o tempo da maneira que você achar melhor. Ah, eu quero aumentar o aquecimento e quero reduzir a fase aeróbia. Posso? Claro que eu posso. Lembrando que menos que 30 minutos de aeróbio, eu não tenho adaptação cardíaca. Ah, eu vou fazer 5 minutos de exercício aeróbio. Tá bom, faz. Para que isso vai servir para reabilitar o coração dele? Para nada. Mas se a gente entrar nessa coisa do ego, eu quero assim, porque eu gosto assim, porque eu sou a criança birrenta que quero fazer do jeito que eu quiser, você tem que ter fundamento teórico. De fundamento teórico, você vai começar a ter uma melhor adaptação de 25 minutos para cima de exercício aeróbico. Aí você vai ter adaptações cardíacas. Por isso que a gente sugere pelo menos 30. Que aí eu tenho certeza que eu entrei na fase em que esse coração está sendo exigido. Só isso. Eu tenho que ter fundamento. Se eu falar assim, eu vou fazer 5 minutos de aeróbio, porque aquele dia você decidiu assim, é cabalístico, sei lá, você teve um sonho com o guru que falou que podia ser desse jeito, ok, mas não tem fundamento científico. Cientificamente, a gente tem isso. Na fase aeróbia, vai ter uma adaptação cardíaca a partir de 25 minutos. A maioria dos estudos já é feito com 30 minutos. Então, a gente faz como protocolo 30. Porque eu tenho estudos que me baseiam para isso, tá? A gente tem algumas recomendações especiais, tá? Principalmente em pacientes que têm comorbidades, tá? Exemplo, é cardíaco, mas também tem diabetes. Eu não posso esquecer disso, porque dentro de um exercício cardiovascular, eu posso, por exemplo, gerar um gasto glicêmico muito alto, e se ele é diabético também, ele pode ter hipoglicemia.
Por que eu preciso saber se ele tem a diabetes? Porque eu tenho que orientá-lo. Olha, a gente vai então marcar a sua fisioterapia, a sua reabilitação cardíaca 30 minutos depois que o senhor fizer uma refeição. Ou é depois do almoço, depois do lanche da tarde, ou então assim, não, você vai vir aqui no meio da tarde. Então, come uma fruta 30 minutos antes. Veja com a sua nutricionista qual é o melhor alimento para você consumir antes de vir para a reabilitação. Para que você não imponha para ele mais uma carga e ele tenha uma hipoglicemia no meio do caminho. Tá? Então, a gente precisa entender isso. Eu preciso entender, por exemplo, se esse paciente já tem uma neuropatia. Senão eu vou colocar ele lá para fazer caminhada na esteira da minha clínica e eu não perguntei para ele se ele tinha neuropatia e, de repente, ele não percebe, porque ele já tem uma neuropatia periférica e ele pode fazer um ferimento no calcanhar porque ele não veio com o calçado adequado para absorver o impacto. Percebam quantas coisas estão atreladas dentro de um mesmo paciente eu posso ter? E que eu tenho que estar atento a tudo isso? Tá? Isso são detalhes que a gente precisa prestar atenção. Tá? É tanta coisa que dá medo de esquecer alguma coisa. É verdade, mas é assim, Zé, o que a gente percebe? Quando você for dentro da sua prática profissional, em geral, a gente escolhe uma área, né, de atuação. É mais ou menos assim. Ou a gente é escolhido por essa área, depende. Né? Eu acho que são coisas que acontecem na vida da gente que a gente não, às vezes não sabe muito dizer. Mas quando você está dentro de uma área de atuação, você vai começar a criar uma sistematização. Então, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com a fisioterapia, logo que eu me formei, nos meus atendimentos particulares, isso é coisa de doido, tá? Ok, eu sempre fui assim, sistemática. Eu tinha medo de esquecer. Então, o que eu fiz para mim? Eu montei uma fichinha de avaliação em que eu colocava lá assim, neurologia, dentro da área neurológica, o que eu tinha que verificar? Mesmo que o paciente tivesse qualquer outra coisa. Eu sempre vou verificar nível de consciência, eu sempre vou fazer... mas se o paciente tem um AVC, então eu faço alguns testes. Eu deixava ali de lembrete. Depois, você vai fazendo aquilo tantas vezes, que aquilo vai ficar natural. A gente automatiza, né? A gente acaba deixando isso de maneira intrínseca. Quer dizer, quando eu vou fazer, eu já falo, eu tenho que ver isso. Eu não preciso... Hoje em dia, eu não preciso mais dessa listinha que eu tinha no início. Mas eu tinha ela comigo, logo que eu comecei. Que era justamente para falar assim, olha, os pontos mais importantes eu vou listar aqui para não esquecer. Tá? Então, são coisas que eu tenho mania. Até hoje, se eu for, por exemplo, atender uma clínica de fisioterapia, todo paciente que vier, que eu achar que vai ter que fazer eletroterapia, eu falo para ele assim, você tem marca-passo? Você tem algum tipo de implante metálico? Eu vi uma vez só queimadura de ondas curtas. Eu tenho trauma. Então, foi uma coisa que eu... nunca vi, mas eu tô tranquila, nem quero ver. Mas eu vi uma vez um paciente que veio pra gente e ele tinha tido uma queimadura de ondas curtas. Foi uma senhora, ela tinha feito uma cirurgia de ombro, tinha uma placa, tinha colocado placa e parafuso, e ela tinha ido num lugar e eles não perguntaram se ela tinha colocado no ondas curtas. A queimadura é horrível. Parecia uma couve-flor. Eu não esqueço até hoje a queimadura do ombro daquela mulher. Queimou de dentro para fora. Explodiu assim para fora, que nem uma couve-flor. Até fazer enxerto de pele. Para corrigir a ferida da queimadura. Daquele dia eu nunca esqueci na vida. Faz 22 anos que eu não atuo na área de ortopedia. Porque desde que eu me formei, eu basicamente já entrei nessa linha de cardiorrespiratório.
Mas hoje, se eu entrar numa clínica e eu tiver que atender algum paciente que eu acho que precisa de eletroterapia, 2 coisas eu sempre vou perguntar para ele, independência. Tem marca-passo? Tem algum implante metálico em algum lugar? Eu pergunto. Porque aquilo ficou marcado, né? Então, algumas coisas vocês vão ver que vai ficar natural para vocês. Tá? O que a gente tem que tomar cuidado, que às vezes, com muito tempo que a gente está dentro da prática, se a gente não fica displicente, né? Não vou nem dizer negligente, mas displicente. Aquela coisa assim, agora eu já sei e esqueço de detalhes. Então, eu sempre estou lendo coisas e tentando me atualizar para não esquecer os detalhes. Eu tenho tempo inteiro na minha cabeça assim, você tem que ser detalhista. Você tem que prestar atenção nos detalhes. Então, isso é uma mania que eu tenho e me policio até hoje. Tá? Mas, óbvio que são muitas coisas, sim. Né? No início, a gente tem medo de esquecer. Então, no início, criem esse hábito. Arrumem um esquema daquilo que vocês têm de mais importante para que vocês não esqueçam, para a gente não intercorrer nesse risco, tá? Se ele toma insulina, a gente precisa saber qual é o tipo de insulina, qual dose que ele toma, de que maneira, se ele usa caneta, se é por injeção. E se eu precisar aplicar uma insulina nele, não tem informação nenhuma, ponha isso na ficha de avaliação dele. Ah, mas eu não vou ter insulina na minha clínica. Não vai, mas se você levar ele para o pronto-socorro, você já tem essa informação em mãos. Tá? Aquelas orientações básicas em relação a cuidados com a pele e pés, né? Eu não posso esquecer, se ele me falou que ele é um diabético, eu acho que eu tenho um dever ético e moral de falar isso para ele, né? Cuidado, o senhor tem que inspecionar a pele e tal. Insuficiência cardíaca congestiva. Recomenda-se que os exercícios sejam principalmente aeróbios. Contínuos ou não. Contínuos ou com intervalo. Porque o que eu quero é justamente treinar essa adaptação de resposta aeróbia para esse coração, tá? O aumento da frequência e da intensidade, ele vai ser sempre gradativo. Se eu aumentei e o paciente não aguentou, eu volto para o nível mais baixo, tá? Sem nenhum problema. E para os insuficientes cardíacos, existe uma recomendação que os exercícios de força, de resistência dinâmica, a gente utilize pesos baixos e alta repetição. Eu não vou aumentando a carga, eu aumento o número de repetições para conseguir aquilo que eu quero, tá? Diferente se ele não tiver insuficiência cardíaca associada, eu posso aumentar a carga sem grandes problemas, tá? Agora, se ele tem insuficiência cardíaca associada, geralmente ele não tolera muito aumento de carga. Então, a gente aumenta o número de repetições para ter o mesmo resultado, ok? Doença arterial periférica. Doenças de obstrução, por exemplo, em artérias da região de membro inferior. Geralmente isso vai gerar dor e claudicação intermitente, tá? Então, as caminhadas a gente tem que fazer com muito cuidado. Por quê? Eu não posso forçar ele dentro de numa esteira, por exemplo, para que ele tenha uma dor excessiva. Senão ele não vai tolerar, tá? Então, geralmente, o que a gente faz para esses pacientes? A gente vai fazer caminhadas mais pausadas. Eu faço intermitente, tá? Então, geralmente eu faço 5 minutinhos de caminhada inicialmente, aí eu alterno com um exercício de força, aí eu faço mais 5 minutos de caminhada, eu fraciono o exercício aeróbio. Justamente por quê? Porque geralmente essas doenças arteriais periféricas, elas geram dor, que é a dor de isquemia. Quando não chega rapidamente a quantidade de sangue que esse membro precisa, ele vai gerar uma dor intensa. Esse indivíduo pode chegar a perder força de membro inferior por conta da dor. Então, para que isso não aconteça, a gente já sabendo disso previamente, a gente já faz essa alteração no protocolo. Ah, tá, a fase aeróbica tem que ter 30 minutos, então eu posso fracionar. Inicio fazendo 5 e vou fazendo de 5 em 5, ou então eu faço de 10 em 10, faço os 10 minutos de aeróbio, coloco um exercício de força ou de flexibilidade no meio,
faço mais 10 de aeróbio, coloco mais exercício de força, eu alterno, tá? Não tem problema, é possível alternar, tá? Pós-transplante cardíaco, isso é extremamente importante, tá? Quando existir intolerância ao exercício depois da cirurgia, a gente recomenda usar menos que 50% da frequência de reserva. Então, geralmente, a gente usa de 30% a 40%, tá? E os exercícios de resistência precisam de um tempo de recuperação maior. Lembra que eu falei para vocês? Alguns pacientes vão demorar até 2 minutos para se recuperar. Tá aqui um deles, pós-transplante cardíaco. Tudo que a gente não quer, gente, é perder esse transplante cardíaco. Tá? Então, toma cuidado com isso. Aqui não é pulos, tá, gente? Foi um erro de digitação, são pulsos. A gente tem que ter cuidado e tem que dar um tempo para ele se recuperar. E eu vou suspender o exercício físico se esse indivíduo estiver fazendo terapia com pulsos esteroides. É um tratamento para evitar rejeição. Então, no período em que ele estiver recebendo essa medicação esteroide para evitar a rejeição, a gente suspende a reabilitação, tá? Então, assim, Ana, semana que vem eu vou ter uma terapia por pulso. Então, a semana que vem, a sua reabilitação está suspensa. Você volte na próxima semana, tá? É assim que a gente faz, para evitar o entroncamento de medicações que às vezes dão interferência na nossa reabilitação, tá? Não é pulo não, tá, gente? É pulso. Marca-passo e desfibrilador interno. Alguns pacientes têm bradicardia e podem fazer fibrilações crônicas. Então, pode ser implantado um marca-passo e um desfibrilador junto, ou só o marca-passo, ou só o desfibrilador, dependendo do que o paciente apresentar, tá? Então, a gente recomenda não realizar exercícios com peso ou com elevação excessiva dos braços, tá? Até pelo menos 6 semanas depois do implante. Porque o implante é sim, né? No tórax, logo abaixo da pele. Então, para você não ter nenhum problema com o implante, a gente tem essa recomendação. Esperar pelo menos 6 semanas depois do implante. Mas eu posso ir fazendo pode fazer nas outras coisas, mas evite os exercícios com peso para membro superior, tá? E sem grandes elevações dos membros superiores em até 6 semanas, ok? Síndrome vasovagal. Alguns pacientes têm essa síndrome, que provoca uma queda de pressão e frequência cardíaca muito rápida e esse paciente desmaia, tá? Exercícios isométricos podem prevenir isso. Então, a gente pode, quando a gente sabe que esse paciente apresenta esses desmaios e que muitas vezes já foi diagnosticado que ele tem essa síndrome vasovagal, a gente utiliza em conjunto com toda a parte de protocolo que a gente viu até aqui, exercícios de isometria, tá? Que vão ajudar a prevenir o surgimento dessa síndrome no meio do caminho, tá? E se ele apresentar como sintomas prévios, fraqueza, sudorese, palidez, tontura, taquicardia, borramento de visão, a gente vai deitar esse paciente imediatamente, antes dele desmaiar. Se é aquele paciente que te dá um sinal antes do desmaio, que às vezes eles têm essas sinalizações, nossa, minha vista está escurecendo, deita. Deita, se achar que deve, eleva um pouquinho as pernas em 45 graus, deixa ele deitadinho lá para ele se recuperar e depois retoma, ok? O que a gente tem, então, em relação a tudo que nós vimos de reabilitação cardiovascular? É segura. Traz benefício para o paciente, sim, tá? E quando ela é realizada, por quê? Profissional que está qualificado para isso, tá, gente? Não adianta falar assim, tá, eu me formei, mas eu não fiz mais nada nessa área, eu fui trabalhar em outra área de atuação, fui trabalhar lá com, sei lá, fisiodesportiva.
Ah, mas aí eu tô precisando de uma grana, aí apareceu um paciente aí que é para fazer reabilitação cardíaca. Você tem certeza que você tem domínio para fazer isso? Tem que ter domínio científico, gente. Eu não posso fazer de qualquer jeito, tá? Lembrem o seguinte: dinheiro nenhum que vocês ganharem vale vocês saberem assim, eu não consegui fazer o melhor porque eu não tô especializado nessa área. Eu só fiz pelo dinheiro. Cuidado com isso. Isso pode queimar vocês muito, 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 muito no mercado de trabalho, né? Sejam conscientes nessa questão. Quando vocês não se sentirem seguros, quando vocês acharem assim, não, essa não é minha praia, né? Então, sei lá, a Isabela fala assim, ah, não, eu atuo na área de ortopédica. Ah, mas eu sei que a Bruna, ela foi para essa área de cardiorrespiratório, ela trabalha com reabilitação cardíaca. Indica o colega. Não tenham medo que não vai faltar paciente para vocês, gente. Quando a gente faz o nosso trabalho com eficiência, com base científica, bem feito, não falta trabalho. Sempre vai ter alguém para indicar você. Sempre. Por quê? Porque você fez direito. Se a gente faz de qualquer jeito, é aquela coisa assim, sabe aquela fiz, é boazinha, mas. É boazinha, mas não fez efeito? Esquece. Queiram ser eficazes. Não vai faltar. Você não perdeu o paciente, você ganhou. Porque o paciente vai ter segurança de se ele falar assim, você pode até falar para ele, olha, desculpa, eu não trabalho com essa área, eu trabalho na área ortopédica. Quando ele tiver uma fratura, ele te procura. Por quê? Porque você foi honesto. Você não quis fazer só pela questão financeira. Não vale a pena. Você vai ter aquele e pode, na verdade, denegrir sua imagem e não ter mais nenhum. Que vai falar assim, não trabalhou direito. Eu não tive eficiência. Ele vai se sentir enganado, ele não te indica para mais ninguém. Acabou, foi aquele e nenhum mais. Tá? Então, cuidado. A gente precisa trabalhar com segurança. Nas áreas que eu não tenho mais segurança, eu não vou atender. Né? A mesma coisa, fala assim pra mim assim, você faz... Lá, vou invadir a área da Fábia. Você faz uma fisioterapia dermatológica? Não, não. Eu não sei a diferença de um cosmético X para o Y para o Z. Você nunca viu? Eu vi há 300 anos atrás. Vai que eu passo um trem na cara da mulher e sai pior do que ela chegou. Não, pelo amor de Deus. Tem gente especialista para isso. Não vou fazer. Eu sei fazer uma drenagem linfática pós-operatória? Sim, claro que eu sei. A gente trabalha dentro do hospital, essas coisas básicas a gente sabe, porque você faz. Tem paciente pós-operatório que fica com edema residual linfático. Mas eu sei fazer o básico, né? Para aliviar aquele edema. Se for um edema linfático persistente, vai precisar procurar lá a Fábia, que é especialista. Não adianta, não vai ser comigo, eu não vou resolver. Eu sei fazer lá na primeira fase pós-operatória da mastectomia, porque eu trabalho dentro da área do hospital e a gente tem um pouquinho de tudo. Mas se aquilo continuar de maneira residual, tiver que fazer outras coisas, não é comigo. Não sou a pessoa mais indicada para isso. Tá? Não vou invadir, por exemplo, tem coisas que a gente não invade a área. Precisa fazer reabilitação, o cara era atleta, vai procurar a Juliana, vai procurar o Ronaldo. Não é minha praia. Tá? Eu tenho até indicações para falar, tenho essa pessoa que trabalha com isso. Tá? Não se arrisquem, porque a gente tem que ter segurança na hora de atender. E quando eu não sei, eu não me sinto seguro. Tá? Se eu não tenho domínio, eu não tenho segurança.
Eu sempre falo para vocês, não vem com essa conversa de, eu não sou bom na teoria, mas sou bom na... Não vem com essa. Você não sabe teoria, você não é bom em prática, coisa nenhuma. Você pode enrolar bem. Eu preciso de base teórica para fazer uma boa prática. Sem base teórica, eu não tenho boa prática. Posso ter até boa afinidade com o paciente. N coisas são bem-vindas na prática. E que vai de acordo com o perfil de cada um de vocês. Mas uma das coisas necessárias para uma boa prática é uma boa teoria. Senão você está reproduzindo sem saber por quê. Se eu não tenho base teórica, eu só estou repetindo. Não pode, tá? A reabilitação cardiovascular está mais que comprovada que reduz a mortalidade e traz melhora dos sintomas e da qualidade de vida, mesmo para pacientes que têm problemas cardíacos graves, tá? Mesmo para aqueles que têm uma gravidade importante, que têm um risco importante, a gente tem melhora sim. Não necessariamente a gente vai ter, às vezes, uma melhora de 100% da questão do evento cardíaco, tá? Então, não é isso. Mas a questão é, eu sempre tenho melhora. Não melhorou 100%, melhorou 80%. Gente, nem tudo na vida vai ser 100% perfeito. Tá? Dúvidas? Dúvidas, curiosidades? Só aparece na hora que a gente precisa fazer. A dúvida só aparece na hora do vamos ver de fazer? Na hora de pôr na massa, e aí ele chora. Ou na hora que alguém te pergunta, né? Ou a hora que alguém fala, e aí, Isabela, você já estudou isso? Me explica! Aí o bicho pega. Então, tá ótimo, gente. Era isso que eu tinha preparado para a aula de vocês hoje, tá? Então, assim, próxima aula. A gente tem próxima, né? Na semana que vem não tem feriado. Eu tô perdida com esses feriados que não eram feriados e agora são feriados? Vocês estão achados com tudo isso? Para mim é tudo dia. Até eu sei. Então, para mim, pelo que eu entendi, pra gente da faculdade vai valer sexta e segunda, né? Como Sexta e feriado. segunda, né? Então tá bom. Pra gente. Então nós estamos na mesma sintonia, porque de vez em quando eu me perco, entendeu? A coisa é importante. Não, mas esse negócio